Meus irmãos, boa noite. Meu desejo é que Deus encontre todos vocês guardados, protegidos, amparados, cuidados por Ele nesse tempo. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus nesse instante, pedindo que Ele fale o nosso coração nessas pequenas, breves meditações no breve catecismo de Westminster. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, abençoa o teu povo reunido nesta hora, para buscar a tua presença. E fale conosco de forma, ó Deus, muito profunda no coração, alertando-nos, ó Pai, orientando-nos através daquilo que aprendemos na leitura e na exposição do breve catecismo. Fale conosco, ó Deus. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem nós não enviamos o vídeo, então hoje nós juntamos a pergunta de ontem com a pergunta de hoje, e nós estamos, então, fazendo, inclusive a partir de hoje, de uma forma diferente, parecido com o que a gente tem feito para os estudos de quinta-feira. Então, eu gostaria que você acompanhasse, a partir do momento que você acompanhar aí a leitura, a minha oração é que Deus vá guardando isso de uma forma mais intensa na sua mente e no seu coração. Nós vamos, então, dar sequência às nossas perguntas, começando pela pergunta 77, que exige o nono mandamento. Temos a resposta seguinte: o nono mandamento exige a manutenção e promoção da verdade entre os homens e a manutenção de nossa boa reputação e a de nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Você vai perceber que eu destaquei aí de azul a palavra manutenção e promoção. A palavra manutenção acontece aí duas vezes. E a manutenção e promoção de quê? Da verdade, a verdade entre todos os homens, e a manutenção da reputação nossa, da nossa boa reputação, bem como da reputação do nosso próximo. Nós também pegamos os textos que o Breve Catecismo traz para nós. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Quando nós tratamos de outro mandamento lá atrás, nós falamos a respeito da porta, que era o lugar onde a cidade se reunia para tratar de muitas questões, inclusive questões jurídicas. E a referência aqui a portas é aquele momento em que eles estavam ali reunidos, era apresentado alguém acusado de alguma coisa e as testemunhas se apresentavam. Então era neste momento ali que era executado o juízo nas portas. Esse é o texto de Zacarias 8:16. Ainda nós temos 1 de Pedro 3:16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E você pode trocar a palavra difamar por mau testemunho, ou um testemunho falso, como diz o mandamento que estamos estudando. Ainda outro texto, 3 João, capítulo 1, né, que é o único que tem, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, João, afirmando que o seu testemunho ele é baseado na verdade. E, por último, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Provérbios 14, versos 5 e 25. O que nós aprendemos da resposta que demos e esses textos? Nós temos aqui pelo menos algumas aplicações. Ou seja, o mandamento exige, primeiramente, o nosso comprometimento com a verdade. De que forma? Mantendo a verdade e promovendo a verdade. Uma outra aplicação, o mandamento exige a manutenção de nossa boa reputação. Ou seja, quando nós falamos a verdade, nós revelamos
o nosso caráter transformado, a nossa vida mudada por Deus, porque somos agora uma nova criatura. O mandamento ainda exige a manutenção da boa reputação alheia, é o cuidado para não manchar o próximo com aquilo que nós falamos. Alguém já disse que as palavras pronunciadas, elas não voltam mais. Mesmo que a gente peça perdão e que a gente tome as iniciativas necessárias para corrigir, a palavra já foi dita e ela pode manchar o nosso próximo. E ainda, por último, a manutenção do nosso testemunho. De que forma? O anúncio do Evangelho baseado na verdade da Escritura sem mascará-la. Em dias em que o Evangelho tem sido modificado para se tornar mais atraente, a Bíblia nos fala que o nosso testemunho do Evangelho precisa ser a verdade, mesmo que este Evangelho ele venha ferir e humilhar o homem que recebe a palavra. Então, essa também é uma aplicação importante deste mandamento. E nós seguimos, então, passando para a pergunta de hoje, propriamente, que é a pergunta 78, que proíbe o nono mandamento. 77, o que exige. E agora, o que proíbe o mandamento? A resposta, o nono mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto a nossa reputação como a do próximo. Você vai perceber os destaques aí em azul, a nossa reputação e a do próximo, novamente colocada no mandamento, na resposta, e ainda tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso. Isso ou estas são as proibições deste nono mandamento. Quais os textos que nós trazemos? A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Provérbios 19, 5. Ainda, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios capítulo 6, 16 e 19. Lucas 3,14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, falso testemunho, e contentai-vos com o vosso soldo. E por último, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Salmo 15, verso 3, apresenta duas palavras para falso testemunho, que é a palavra difamar e a palavra injúria. E quais as aplicações que nós temos das proibições deste mandamento? Primeira delas, o uso da mentira. Proíbe o uso da mentira, pois ao negar a verdade, nós causamos a destruição. E aqui entra um princípio bíblico de que a verdade ela é divina, enquanto a mentira ela é demoníaca, e nós sabemos que o próprio Jesus disse que o diabo ele é o pai da mentira. Segunda aplicação, o mandamento proíbe a nossa falta de firmeza com a verdade. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Inflexíveis com a verdade. A Bíblia nos exige isso. Letra C, proíbe o testemunho falso, a omissão dos fatos ou falseamento da verdade. São 3 formas diferentes de falar do falso testemunho que condena o outro. E ainda a letra D proíbe querer fazer o bem utilizando-se da mentira. Aqui tem um princípio muito importante. As pessoas às vezes dizem o seguinte: olha, eu falei mentira porque ela ia promover o bem. E o mandamento proíbe também qualquer uso da mentira com a intenção, mesmo que boa,
de produzir o bem. Então nós chegamos aqui no final das nossas duas perguntas, e a nossa oração é que Deus possa abençoar você com este breve estudo e que você tenha uma boa reunião de oração, que você coloque a vida do reverendo Celso, que foi hospitalizado nesse dia, está passando por alguns exames, ainda não há uma confirmação do que seja, né, não há um diagnóstico ainda fechado, mas ore por ele, pela sua esposa também, para que Deus possa guardar e cuidar dessa família. Que Deus abençoe o nosso estudo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.